Olá, graças a Deus, mais um grande dia, mais uma grande oportunidade. Que Deus abençoe muito a sua vida, abençoe muito a sua casa, abençoe muito a sua família. Que a paz de Deus ela venha reinar em sua casa, em seu lar, abençoando, consagrando, renovando, realizando uma obra maravilhosa sobre a sua casa e sobre a sua família. E dando continuidade à nossa leitura bíblica, olha só, em Gênesis 37, onde falamos das descendências do filho de Esaú, e hoje a descendência de Jacó, o Israel de Deus. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, a terra da promessa. E essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava esse mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. José era o mais novo, o dos últimos que nasceram, e ele que trazia as notícias ao seu pai, e trazia notícias que não eram boas. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Ele tinha uma roupa diferenciada, uma veste que era diferenciada. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Quer dizer, o coração daqueles irmãos se encheu de mais ira, de mais raiva, e não conseguiam falar com ele de forma pacífica. E sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos. Por isso aborreci-o ainda muito mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. E José, na sua inocência, não estava pronto, preparado para poder reinar. Ele tinha um sonho maravilhoso e contou aos seus irmãos. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinarás sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda um outro sonho e contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra? Olha, o próprio pai perguntou isso ao seu filho José. Os seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém guardava este negócio no seu coração. Então ele começou a meditar no que era o sonho de José, mas os seus irmãos, em vez de começar a querer compreender, entender o que estava por vir, começaram a invejar ainda muito mais. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. E disse, pois, Israel a José, o Jacó a José: não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta, notícia do que estão fazendo. Assim enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém, e achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: o que procuras? Quem que é este varão que colocou no meio onde estava o José todo atrapalhado, estava andando no caminho errado? Mas apareceu este varão, este homem, no meio do caminho, e perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? Ele disse: procuro meus irmãos, dize-me, peço onde eles apacentam. E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhe dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e os achou em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Olha como isso é sério. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor.
Lá vem aquele que só sonha. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. E ouvindo Rubem, livrou das suas mãos, e disse, não, lhe tiremos a vida. Também disse Rubem, não derramareis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão dele para livrar das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas, que vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamos e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-los a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Então, houve uma outra ideia, em vez de matá-lo, vamos vendê-lo como escravo a esses ismaelitas. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rubem a cova, eis que José não estava mais à cova. Então rasgou os seus vestidos e tomou os seus irmãos a dizer, e disse, o moço não aparece, e aonde eu irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito, tingiram a túnica com sangue, e enviaram a túnica de várias cores, e fizeram levá-la a seu pai, e disseram, temos achado esta túnica, conhece agora se esta é ou não a túnica do teu filho. E conheceu-a e disse, é a túnica de meu filho, uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou os seus vestidos e pôs saco sobre os seus lombos e lamentou o seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos, todas as suas filhas, para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse, na verdade, com choro hei de descer meu filho até a sepultura. Assim o chorou o seu pai. E os midianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Olha só que passagem que a Bíblia nos revela sobre o que ocorreu com José. Eram em 11 irmãos, o Benjamim tinha nascido, mas José era o mais amado, o mais reverenciado naquele momento. É o que trazia as notícias, da forma que o pai gostava de ouvir, ouvindo a verdade, o que acontecia com seus outros irmãos. E no momento, Jacó mandou ele ir lá ver como estava em Siquém. E já não estava mais lá, estava em outro lugar, em outro pasto, perto de Dotã. Mas um varão, a qual a Bíblia não fala, não se refere a ele, chegou no meio do caminho. Onde você está procurando? Ah, os meus irmãos. Ah, eles foram para Dotã. Olha, se não é ali, de repente, um anjo, ou de repente até o próprio diabo mesmo, para poder levar José a uma destruição naquele momento. E nós precisamos saber que Deus tem sim o comando de tudo sobre as suas mãos. E se esse varão veio no meio do caminho, apareceu para que José ele passasse por esse processo. Como sabemos que José foi um grande governador do Egito, um faraó sobre o Egito, que ordenava e fazia o que ele bem queria, aonde ele conseguiu realmente salvar a sua casa, salvar a sua família. Mas aqui começou um processo na vida dele, a qual ele foi sendo transformado dia após dia. Então nós precisamos ter esse entendimento, o como os irmãos invejavam, por causa de um sonho que ele tinha sonhado, e ele sonhava outro sonho, falava com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, o sonho que tinha sonhado. De repente, ele se exaltando no seu sonho, você um dia alguém grande, você alguém ainda, um dia você realmente um rei, um governador, não sei de repente qual era a sua intenção de contar esse sonho, o que ele pensava em seu coração, mas sabemos o seu processo, o que ele passou
e como ele conseguiu prevalecer e vencer e avançar e no Senhor prosperar. Então, precisamos ter esse entendimento. Não sei, depende qual é o seu sonho, qual é o seu propósito, qual é o seu projeto, mas sabemos que Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. E se nós cremos nisso, confiarmos nisso, colocar a nossa vida em tuas mãos, o quanto mais ele vai nos surpreender, nos abençoar e nos prosperar e nos consagrar muito mais a ele, em nome de Jesus. Amém? Precisamos ter esse entendimento, essa revelação, saber que Deus está trabalhando sempre em nosso favor. E quanto mais cremos e confiarmos, acreditarmos e tomarmos posse disso, o quanto mais iremos prevalecer e vencer, avançar e no Senhor prosperar. Amém? Vamos estar orando, vamos estar clamando, vamos estar crendo, confiando que Deus venha sempre nos surpreender, nos abençoar muito mais, nos prosperar muito mais, porque tudo vem dele, é para ele a honra e a glória dele. Ó Deus amado Pai, mais uma vez eu peço, eu oro, eu clamo ao Senhor pela tua palavra, pela tua justiça, se cumprir sobre nós, e que teu Espírito Santo venha se manifestar e operar de forma especial em cada alma, em cada coração, que haja uma revelação muito maior, um desejo muito maior sempre em te servir, em fazer a tua vontade, se cumprir, o teu querer se cumprir sobre cada vida, porque nada, meu Pai, pode impedir o teu querer, o teu agir, o teu trabalhar. Assim, meu Pai, como tentaram destruir a José, não sei se o Senhor te permitiu, esse varão foi lá para que ele pudesse passar por esse processo, o Senhor já tinha isso no Senhor mesmo estabelecido no seu coração, não que o matasse, mas o que ele pudesse passar por um processo, porque ele passou um processo bastante rigoroso, meu Deus, sendo vendido como escravo, longe da sua família, mas ele prevaleceu, ele venceu, ele avançou, ele prosperou ainda muito mais. E em tempos de pandemia, em tempos de situações tão adversas, meu Pai, eu sei que no Senhor nós temos sonhos, propósitos, projetos, e o Senhor vai cumprir a cada um deles em nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Então, creia nisso, toma posse disso, do seu sonho, do seu propósito, do seu projeto, e que Deus venha te abençoar, venha te prosperar ainda muito mais pelo poder da fé, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que você possa essa experiência com Deus, saber que tudo que Deus te prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Basta nós fazermos a nossa parte para com Ele e com certeza Ele vai sempre nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe o seu dia, abençoe essa quinta-feira maravilhosa. Eu creio que Deus tem sempre o melhor para cada um de nós e a cada dia nós temos tido essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Ontem tivemos uma live, todo dia ao meio-dia temos uma oração para você estar orando, ouvindo uma mensagem bem objetiva, como agora você poder ter essa leitura bíblica, você poder ler um capítulo diário da Bíblia e poder realmente crescer e avançar em conhecimento muito mais com o próprio Senhor, toda a história que nós estamos contando dia após dia, então que você possa realmente ouvir, entender, compreender, deixar penetrar na alma e no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe muito e prospere muito pelo poder da fé, em nome do Senhor Jesus.